Olá, estamos aqui então para mais um momento de reflexão. Como nós estamos pensando um pouco sobre democracia, política, poder, força, nós vamos pensar hoje um pouco sobre mais-valia. É um termo pouco discutido no nosso cotidiano, mas dentro do capitalismo, Marx, que é seu grande representante, ele vem falar um pouco para nós. E meu nome é Lindaura Gabriel Coelho, eu trabalho com filosofia e dentro dessa disciplina nós temos vários momentos de reflexão onde nos instiga a pensarmos um pouco sobre a sociedade a qual nós estamos inseridos e contribui para que nós cresçamos enquanto pessoa humana. E se tratando de pessoa humana, nós não podemos permitir que os nossos, vamos dizer assim, os nossos da mesma espécie, principalmente que nós, sejam humilhados, sejam sofredores. Então, para Marx, o ideal seria que o trabalhador tivesse um salário, uma remuneração suficiente para que ele mantesse todas as suas despesas, vestimentas, alimentação, saúde, educação, lazer. Para Marx, o salário deveria cobrir todas estas necessidades. E aí, o que você acha? Atualmente, os nossos salários estão condizentes com as nossas despesas? Estão condizentes com a economia, com a crise que assola a humanidade? Qual é a sua opinião sobre isso? Como que deveria, qual seria o ideal de salário para um trabalhador hoje? Outra coisa, segundo Marx, quando um profissional, vamos dizer assim, é contratado, ele é remunerado para desempenhar uma função. No entanto, no decorrer das suas horas trabalhadas, ele desempenha muitas outras funções, ou vamos dizer assim, ou esse salário dele deveria ser bem maior, porque ele trabalha muito mais, muito além do que de fato ele foi contratado. Então, esse além que ele produz é chamado de mais-valia. É uma parte do dia que o trabalhador executa suas funções, mas não recebe por essas funções. Ele não recebe como tal. Vamos dar um exemplo bem básico. Quando o funcionário é contratado para uma fábrica têxtil, uma indústria têxtil, ele, pelo salário dele, ele é contratado para ganhar por 20 peças de roupas, exemplo. Porém, ao final do dia, ele conseguiu produzir 30 peças de roupas. Então, o que seria mais-valia? Mais-valia, então, são essas 10 peças de roupas que ultrapassou as 20 peças às quais ele foi contratado. Então, segundo Marx, essas 10 peças que sobraram na produção, ela serve então para ser agregada ao proprietário, ao burguês, ao capitalista. Essas 10 peças a mais que ele produziu não são ressarcidas para o trabalhador. Ele não recebe além por essas 10 peças a mais produzidas. Isso é só um exemplo bem básico para você compreender
o que é mais-valia para o capitalismo. Então, o convite de hoje é exatamente este, que nós fiquemos atentos em relação às injustiças que são cometidas em relação ao trabalhador, que trabalha muito além da sua remuneração, segundo Marx, segundo o capitalismo em Marx. Então, segundo Marx, o trabalhador, ele é muito explorado. Inclusive, Marx chama de operário. Ele diz assim: o capitalista o contrata para trabalhar durante certo período de horas, a fim de alcançar determinada produção, mas, por ficar disponível todo o tempo, produz mais do que foi calculado. Então, minha gente, nossas eleições estão aí e o convite exatamente é sobre isso, que nós pensemos em políticos voltados para o trabalhador, voltados para o bem social, voltados para o bem-estar de toda a categoria, não só do trabalhador, mas tanto do contratante quanto do contratado, que sejam todos bem remunerados de acordo com a sua função, de acordo com a sua produção real, e que esse trabalhador, que este operário não seja explorado. O convite é esse para o dia de hoje. Obrigada por ter nos escutado até aqui. Compartilhe os nossos vídeos, dê um like, comente, traga sugestões. Estamos abertos às novidades que você nos sugerir. Obrigada, até mais. Continuemos atuantes na sociedade.